E a gente começa indo direto à Praça 15. A repórter Eliane Benício está no Paço Imperial, local onde no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel era aclamada pelo povo depois de assinar a Lei Áurea, que acabava com a escravidão no Brasil. Eliane, boa tarde. Boa tarde, Carla. 125 anos já se passaram. A Lei Áurea foi assinada depois de muita pressão política nacional, internacional também, além de pressão dos movimentos abolicionistas. Essa data merece ser lembrada sempre, porque a sociedade em que a gente vive hoje tem muito, é um reflexo desse nosso passado. Oswaldo Monteal é o historiador, conversa com a gente mais um pouco. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar esclarecendo um detalhe. Por que a princesa Isabel e não o imperador assinou essa lei? Primeiro pelo símbolo de modernização, né? Da presença de uma representante do Estado Imperial renovado, se colocando na posição de liderança do movimento. Segundo lugar, 10 dias antes, o Senado da Câmara discutia, debatia assuntos, né, relativos a um projeto de lei que pudesse apontar para a abolição da escravatura. E a princesa Isabel estava presente. Então havia uma presença dela junto aos políticos republicanos também. E essa liberdade, na sua opinião, foi completa ou merecia ter vindo acompanhada de políticas de inclusão, por exemplo? Esse é um problema muito sério, né? Ao longo da história do Estado brasileiro. Foram quase 400 anos de escravidão. Isso pesa muito sobre a história de qualquer país. E o que faltou? Políticas públicas. Quer dizer, um olhar para a educação. Por exemplo, que políticas são essas? E até enquanto você responde, a gente vai exibir algumas imagens do Paço Imperial na época da assinatura. Isso é muito importante, é fundamental. Políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde, para o emprego. Um olhar de que essa população que está chegando para o mercado formal, para o mercado livre de trabalho, ela vai ter uma âncora. Então o Estado que chega logo a seguir, em 1889, que é o Estado republicano, herda um legado muito pesado que de alguma maneira está presente até hoje no Brasil. E você acredita que talvez por isso essa lei seja tão polêmica junto aos movimentos sociais, inclusive negros? Rapidamente. Olha, realmente o movimento negro aqui e ali tem divisões quanto a isso. É o 13 de maio ou a data de Zumbi? Porque afinal de contas, para que se tivesse a abolição da escravatura, nós tivemos muitos movimentos de rebeliões anti-escravistas. A luta dos escravos pela sua liberdade foi uma luta de muitos séculos. Zumbi foi um símbolo, mas foram muitos zumbis. E o movimento negro sempre lutou pela sua autonomia. Oswaldo Monteal, obrigada pela sua participação. Hoje mais cedo eu caminhei aqui pelo centro, conversei com alguns afrodescendentes para saber como eles se sentem hoje na sociedade. Vamos ver. Sabe que dia é hoje? Uma data muito importante, que é a libertação dos escravos, 13 de maio de 1888. Não tenho nada que reclamar de ser negro, é muito bom, né? A gente sempre é privilegiado em qualquer tipo de coisas, como trabalho, hoje em dia tá melhor, que antigamente é uma discriminação. E só isso que eu tenho a dizer. Há um preconceito escondido dentro de nós mesmos, até dentro de nós mesmos da própria raça. Mas em si a gente há uma liberdade que a gente não tinha antes, né? Eu acredito que melhorou muito, mas temos muito que avançar ainda nas políticas de compensação social. Agora, não podemos deixar de constatar que o Brasil é um país mestiço, um país de muitos pobres, brancos, negros, e creio que daqui para frente que temos que acertar o nosso passo. Mas eu tenho muita esperança.